Olá, eu sou Matheus e esse é o curso de componentes dinâmicos no SketchUp. Na aula de hoje, vamos aprender a usar uma fórmula para retornar um valor de uma camada superior, que seria o valor de condicional parent. Então, quando a gente vem aqui no nosso componente e abre aqui os atributos, você percebe que a gente tem duas camadas, como eu expliquei na aula anterior. Uma camada principal, que é essa camada caixa, que é essa parte externa aqui do nosso componente, e a camada interna, que é uma camada que está dentro da camada caixa. Então, a gente tem uma camada principal e uma subcamada, certo? Então, a gente tem que trazer o valor dessa camada para essa daqui. E para isso, nós temos que usar algumas fórmulas para que isso aconteça, para que um atributo retorne um valor de um atributo de uma camada superior. Antes de mais nada, vamos adicionar os atributos que a gente vai utilizar no momento. Em atributo de posição na camada caixa, vamos adicionar somente o Z. E tamanho, a gente vai adicionar todos. Em interno, a gente vai adicionar todos de posição e vamos adicionar todos de tamanho. Entrando numa camada, selecionando a camada de interno, nas peças, vamos adicionar tanto de posição quanto tamanho e também de rotação em todas as camadas, ou em todos os componentes, certo? Pronto. Feito isso, adicionamos todas as camadas aqui. Adicionamos atributos a todas as camadas. Agora a gente vai sair, apertando ESC, clicando fora, e vindo aqui novamente para a nossa camada de caixa. Aqui em lenx, que vai ser o nosso comprimento ou largura do componente, eu vou colocar um valor fixo. Então eu vou botar igual 80 e vou dar um Enter. Em len y, que seria a nossa profundidade, eu vou botar um valor de 55. Em len z, eu vou colocar um valor de 70, que seria a nossa altura. Feito isso, eu quero que meu componente interno, que seria aqui o interno, a camada interna, ele retorne nos eixos len x, len y e len z os valores do atributo da camada superior. Então, eu quero que ele retorne os valores dessas camadas. Por quê? Porque se a gente decidir alterar o valor desse atributo, que é o atributo da camada principal, que é a camada caixa, ele teria que retornar aqui também. Porque se aqui a gente coloca um valor e aqui a gente coloca outro, as nossas peças vão obedecer à camada interna, porque elas estão dentro da camada interna e não na camada caixa. Entende? Então, a nossa camada caixa ela vai ser a principal, é onde a gente vai estar criando os nossos atributos personalizados, onde a gente vai estar fazendo toda a programação. E a gente vai levar todos os valores desses atributos para as demais camadas, que seria interno e peças. Tá bom? Então, como a gente faz para retornar o valor de uma camada superior para uma camada inferior? Você vem aqui em len x da camada interna, dá 2 cliques, apaga o texto, sinal de igual, e aí você pode estar utilizando duas formas, digitando a fórmula parent e exclamação. Com essa fórmula, você consegue retornar o valor de um atributo de uma camada superior. Por exemplo, no caso aqui, eu estou querendo retornar o valor de len x da camada caixa. Então, você coloca parent, exclamação, e digita o nome do atributo da camada superior. Nesse caso, len x. E você dá um Enter. E aí, ele retornou o valor aqui. Então, você percebe que aqui ele já veio, e aqui agora em len y, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vem aqui, bota igual, e digita parent, exclamação, len y, e dá um Enter. Aqui em len z, a mesma coisa, igual, parent, exclamação, len z. Essa é uma das fórmulas que você pode estar utilizando para trazer o valor de uma camada superior para uma camada interna. Outra forma seria digitando o nome da camada em vez de parent. Aqui eu vou botar igual 50, tá? Só para diferenciar um pouco. E aí, quando você vir aqui novamente, em vez de você digitar parent exclamação, você pode digitar o nome da camada. Então, eu boto aqui em caixa alta, caixa, exclamação,
né? Lembrando que é importante usar, é obrigatório, exclamação, e agora você digita o nome do seu atributo, no caso, len z, e dá um Enter. Funcionou da mesma forma. Se for camadas próximas, assim, tiver poucos atributos criados, né, que você consiga visualizar os dois atributos das camadas visíveis, assim, pertinho como está agora, você pode simplesmente, deixa eu apagar aqui, clicar aqui em len z, no caso, clicar, ele já vai adicionar o nome do campo, né, caixa, exclamação, já aqui, e len z. Ele já vai digitar automaticamente para você tudo isso, sem você precisar estar digitando alguma coisa. É uma forma também mais fácil e rápida, se você assim desejar. Tá? Então tem essas duas formas, no caso 3, né, de você estar utilizando uma fórmula para retornar um valor de uma camada superior para uma camada inferior, uma camada interna. Tá certo? Agora, feito isso, na próxima aula, a gente vai começar a configurar as nossas peças aqui do componente. Tá certo? Então, por essa aula é isso. Valeu e até uma próxima.